Saúde da igreja com a paz do Senhor. Bom, nesses dias de quarentena, nós não podemos nos reunir na igreja. Então hoje nós vamos trazer uma mensagem para que a igreja possa se alimentar da palavra de Deus. Amém? A palavra está localizada em Lucas capítulo 24, verso 1 em diante, que diz: No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens, com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos o que ele vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram ao sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Amém? Meus amados, eu vejo nessa palavra alguns pontos muito importantes. O primeiro, as mulheres estavam indo ao sepulcro de Jesus porque ele havia morrido. Já era o terceiro dia. E indo ali, elas estavam ainda perplexas, tristes, porque o mestre havia morrido. O que me chama a atenção é que, muitas vezes, nós nos deparamos com perdas na nossa vida. Para elas, perder o mestre era algo muito agressivo, algo muito que lhes feria muito, que lhe dava muita tristeza, muita perplexidade, porque depositavam nele toda a sua esperança. E de repente aquele que prometia vitórias, bênçãos, que dava esperança a elas, ao coração delas, alegrava o seu coração, havia morrido. Há alguns momentos da nossa vida, nós vamos perder coisas ou pessoas que nos traziam esperança, nos traziam alegria. Talvez em alguns momentos da sua vida você perca coisas que você acreditava ser muito boas, muito importantes. Mas o que elas não entendiam é que essa perda, aparente perda, se configurava em vitória, em uma grande nova vitória. Talvez algumas coisas realmente venham se perder na sua vida, mas o que você tem que entender é que muitas dessas perdas podem se configurar em vitórias para a sua vida. Podem ser, na verdade, grandes oportunidades de você crescer, grandes oportunidades de você experimentar algo novo de Deus. Para que isso aconteça, alguma coisa de fato tem que sair, alguma coisa de fato tem que morrer. Jesus estava ali para esse propósito, para morrer. Mas naquele momento eles não entendiam isso e ficavam perplexos porque o mestre morreu. É angustiante isso. Pensar que aquele que prometia vitória, prometia vida eterna, faleceu. Talvez na sua vida tenha acontecido isso. Algo que te dava esperança, que te dava alegria, tenha se perdido. Você tenha perdido, tenha falecido, tenha morrido. Talvez um sonho, talvez um amigo que se afastou, talvez um emprego, talvez a saúde até. Mas isso tem que te fazer entender o algo novo de Deus, o que Deus tem preparado para a sua vida. E que talvez assim você perceba que Deus tem cuidado grandemente de você. Algo que me chama a atenção também é que elas não lembravam da promessa feita por Jesus ainda na Galiléia. Jesus havia dito que ele passaria por isso tudo, que ele morreria sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E elas haviam esquecido. Amados, já percebeu que muitas vezes a gente esquece de promessas de Deus na nossa vida? Existem promessas que Deus fez à tua vida que talvez você já tenha esquecido. Porque o tempo passou, as situações foram se mudando, se transformando a cada dia, e você não percebeu que o tempo passou e aquela promessa que Deus fez lá no passado ainda há de se cumprir, e você perdeu a esperança, a alegria, o ânimo, a força, a disposição para continuar servindo e buscando, mas aquela promessa Deus não invalidou. E Ele no tempo certo vai trazer à tona, vai trazer à existência aquilo que não existe ainda na sua vida. Vai trazer à tona, vai trazer à existência aquilo que você tanto espera e que talvez até já tenha esquecido dessa promessa. Aqueles homens apareceram a elas trazendo a lembrança, trazendo a memória desta palavra. Olha, Ele disse que tais coisas aconteceriam, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Amado, talvez você esteja passando dias difíceis, como hoje agora. Nessa crise aí, nessa pandemia mundial.
Mas eu quero dizer para você que Deus prometeu vitória à sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa quem se levante, se o homem, se a enfermidade, se a praga, o quem você tem que lembrar é que Deus prometeu sobre a igreja, prometeu também sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mais um ponto que me chama a atenção. Elas ainda estavam remoendo a derrota, a perda. Mas o que elas não percebiam é que quando chegaram ali, o mestre já estava com elas. O milagre já havia acontecido. O milagre já estava com elas. Tem gente que está vivendo ainda a angústia do passado. Tem gente que ainda está vivendo as perdas remotas lá do passado. As angústias que ainda dilaceram seu peito e seu coração. Mas não percebem que o milagre já está ao seu lado. Não percebem que a vitória já está com elas. Meu amado, Jesus já estava ressuscitado. Já estava com elas, já estava dialogando com elas. Elas não haviam percebido ainda essa conquista tão grandiosa. Talvez você ainda não percebeu, mas o milagre já está contigo. Tome posse. Agarre o seu milagre. Assim como Jacó agarrou o anjo, ele viu naquele momento a oportunidade ímpar de se agarrar àquele que podia lhe dar a vitória. E ele guerreia, ele luta com aquele anjo agarrado, com aquela oportunidade ímpar. A vitória já está contigo, meu amado. Creia nisso. Creia, tome posse disso. Me traz à memória o texto lá de 2 Reis, segundo livro dos Reis, na verdade, capítulo 7. Onde fala da passagem de 4 leprosos. Eles estavam à porta da cidade, uma cidade sitiada. Havia um império sírio ali sitiando a cidade de Samaria. E aqueles 4 leprosos estavam famintos. Eles disseram, olha, vamos até o arraial dos assírios, porque aqui na cidade de Samaria nós não temos comida, vamos morrer. Somos leprosos, vamos morrer de qualquer jeito. Então que mal há de ir no arraial sírio para poder nos alimentarmos? Vamos pedir misericórdia, quem sabe nos dá um pão, uma comida, um alimento. E assim foram, decidiram ir até ali. Uma missão arriscada, mas eles precisavam de uma saída, precisavam de algo novo na sua história. Porque estar ali era a continuidade do que já estava posto. Era a continuidade do mesmo. Existem pessoas que precisam entender que é imprescindível caminhar, é imprescindível tomar uma atitude, é imprescindível fazer algo diferente, porque senão aquilo que é novo não acontecerá. E eles decidiram então ir até o arraial sírio. Quando eles estavam caminhando até aquele arraial, diz a palavra que os soldados do Império Sírio começaram a ouvir como se fosse um som de um grande exército caminhando em direção a eles. E eles começaram a se assustar, se apavorar e fugiram com grande temor, com grande medo. E quando aqueles leprosos chegaram ali, estavam tudo solto, tudo ali disperso. Os alimentos, os cavalos, todos os animais ali presos, todas as roupas jogadas, porque o império inimigo havia fugido de medo. E eles ali se alimentaram e falaram, olha, estamos nos alimentando aqui. Um tempo de fome se agravou sobre a cidade, agora nós estamos nos alimentando. Vamos levar essa notícia até Samaria, até a cidade. Eliseu já havia previsto essa grande vitória, e um dos soldados ali que estava à porta da cidade não acreditou nessa possível vitória, nessa possível resposta de Deus. Amados, é tão ruim quando alguém não crê na vitória. É tão ruim quando alguém não acredita que Deus pode fazer. Na verdade, Deus já estava fazendo. Na verdade, Deus já estava trabalhando no coração daqueles 4 leprosos. Amados, outra coisa que me chama a atenção agora, lembrando, falando sobre esse texto, é que eram leprosos, deixados à margem, à beira, fora da cidade, marginalizados. Aqueles que eram rejeitados foram canal de bênção para aquela cidade inteira. Até o rei se beneficiou da atitude desses 4 rejeitados, desses 4 leprosos. Meus amados, eu não sei como Deus vai fazer na tua vida. Talvez Ele use pessoas que estão marginalizadas. Talvez Ele use pessoas que você sequer possa imaginar. O fato é que a vitória vai chegar, independente qual seja o meio, o canal que Deus utilize, o vaso que Deus utilize, mas Ele te trará a vitória, porque foi Ele mesmo que prometeu sobre a tua vida. Creia nisso, a vitória já está contigo. A vitória já é sua. Proclame isso agora. Diga aí, a vitória é minha em nome de Jesus. É assim que devemos ser como cristãos, como igreja do Senhor. Aquele milagre aconteceu. Aquela cidade pôde novamente se alimentar e foi liberta do ataque inimigo.
assim como Maria, assim como aquelas mulheres, o milagre já estava com elas. Mas um fato, e o último e derradeiro fato que me chama a atenção nesse texto, é que esta ressurreição aconteceu no primeiro dia, primeiro dia da semana. Meus amados, iniciava-se uma nova semana. Assim Deus também vai fazer na sua vida. Vai iniciar uma nova história. No primeiro momento, Ele fará um milagre que irá trazer algo novo para a tua vida, que irá mudar a tua história, que irá mudar a tua vida, que irá mudar a tua família, que irá mudar os teus conceitos, os teus velhos conceitos. Vai mudar até o teu cântico. Tem um texto na palavra que diz que cantai um novo cântico ao Senhor. Então é preciso que você cante. E um último ponto, o derradeiro ponto, que me chama a atenção nesse texto, é que este milagre aconteceu no primeiro dia da semana. Nós foram no sábado, à noite de madrugada, e no iniciar do primeiro dia, esse milagre, a ressurreição de Cristo aconteceu. Isso me traz o pensamento de que Deus iniciará uma nova história. No primeiro dia, no início da semana, no início. Meus amados, Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida e uma nova história. Uma nova história acontecerá sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua saúde, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Em toda a tua história, tudo novo se fará. Meus amados, porque Deus tem algo novo a realizar no meio da sua igreja. Esta pandemia nos fez estarmos assim, conectados apenas digitalmente, online, né? Cada um na sua casa, cada um buscando em sua casa. O que, diferentemente do que se possa imaginar, é que a igreja está crescendo. Porque agora em cada casa, em cada lar, há um culto. Em cada casa, em cada lar, há um sacerdócio sendo feito. Os maridos, as esposas estão buscando e precisam estar assim buscando mais ao Senhor para que cada casa, cada família se constitua uma igreja do Senhor, para que assim o Evangelho cresça, continue avançando em nome de Jesus. Deus trará nesse novo dia da tua história algo surpreendente, algo que de fato irá impactar. A ressurreição de Cristo impactou a história, tanto que nos livros de história nós percebemos antes e depois de Cristo. Ele marcou de fato a história, assim como Ele quer marcar a tua vida, assim como Ele quer marcar a continuidade da tua história. Meus amados, creia, Deus tem preparado algo novo, o milagre já está com você. Lembre-se das promessas de Deus, creia que Deus prometeu, Ele fará. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o texto da palavra do Senhor. Não se esqueça das promessas do Pai, não se esqueça do que Ele prometeu. Entenda que aquilo que parecia perda na sua vida, aquilo que parecia uma derrota, até mesmo isso, estarmos longe fisicamente um do outro, que pode parecer uma derrota, mas não. Temos que estar conectados, temos que estar de joelhos, precisamos clamar por nossa nação, clamar por nosso estado, clamar por nossa cidade, clamar pela nossa igreja, clamar, orar uns pelos outros, porque isso é ser igreja, isso é fazer parte do reino do Senhor. Meus amados, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus continue falando através do seu Espírito Santo e da sua palavra ao seu coração. Não desanime, fortaleça-se na fé, fortaleça-se em Cristo Jesus, busque na palavra, vá orar, tire momentos de oração, momentos de entrega a Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.